Como é um texto longo, a gente vai dividir esse texto em duas partes. Então eu vou fazer primeiro a introdução e aí depois nós vamos ler o texto, tá? Então vou primeiro para a nossa introdução aqui e aí depois a gente lê o texto logo em seguida. Mas deixa aberta a sua Bíblia, Marcos 11, 27, a gente vai até o 12, capítulo 12, versículo 12, ok? Deixa eu então começar contando uma história para vocês, ok? Por volta de 1870, Charles Taze Russell era um empresário e estudante da Bíblia, ele veio da igreja presbiteriana, então ele era um presbiteriano. Ele e o seu grupo, que originalmente eram chamados de estudantes da Bíblia, eles começaram a questionar as doutrinas tradicionais do cristianismo, principalmente a doutrina da Trindade, que diz a respeito de que nós temos um Deus, mas esse Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então essa é uma doutrina que nós acreditamos. E na doutrina do inferno. Então eles passaram a deixar de acreditar que existe o inferno. Então, para disseminar essas heresias, este homem chamado Russell fundou algo que era chamado de Sociedade Torre de Vigia, em 1884. O grupo ganhou notoriedade por suas interpretações, principalmente as interpretações proféticas, especialmente dizendo que Jesus ele já esteve presente na Terra em 1874 e que o reino de Deus se iniciou em 1914. Após a morte de Russell, um homem, um dos amigos dele, chamado Joseph Franklin Rutherford, ele assumiu essa liderança deste grupo. E em 1931, o grupo adotou o nome oficial, e aqui talvez você conheça e saiba de quem eu estou falando, o nome oficial de Testemunhas de Jeová, concentrando-se principalmente na evangelização de casa em casa. Então, o seu foco agora era evangelizar as pessoas de casa em casa. O maior problema daqueles que hoje nós chamamos de TJs, os Testemunhos de Jeová, reside na rejeição da doutrina da Trindade e, consequentemente, da divindade de Jesus. As Testemunhas de Jeová, as TJs, acreditam que Jeová, que é o nome, entre aspas, de Deus, Yahweh, o Jeová, é o único Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, e que Jesus é a primeira e maior criação de Jeová e um ser distinto de Deus. Que, na verdade, Jesus ele também tem um outro nome, de acordo com eles, que é o Arcanjo Miguel. E Jesus não é o Todo-Poderoso e nem eterno. Eles também não acreditam no Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo ele é Deus Pai. Qual que é o problema disso? Que assim como as TJs, Testemunhos de Jeová, muitas outras religiões diminuem o poder, a superioridade e a autoridade de Jesus. Os judeus, por exemplo, ignoram completamente Jesus. Para alguns, Jesus nem existiu. Os muçulmanos diminuem Jesus considerando apenas como um profeta. Para eles, Jesus foi um grande profeta, mas apenas um profeta, um homem comum. E o catolicismo atual considera Jesus apenas como um filho de Maria, mostrando na prática, não na teologia, porque na teologia eles acreditam que Jesus é Deus, mas na prática, o catolicismo atual, não antigo, o atual, ele está mostrando que Maria é mais importante do que Jesus. Há padres por aí dizendo
que Maria manda em Deus, como se Maria fosse mais importante até do que o próprio Deus. Essa seção de Marcos, que nós veremos aqui, ela vai do versículo 27 do capítulo 11 até o versículo 44 do capítulo 12. Jesus, ele é questionado publicamente pelos fariseus e pelos religiosos, pois eles estavam tentando achar algum erro em Jesus. Obviamente, esses homens, esses líderes religiosos, não acreditavam que Jesus era Deus. E eles queriam achar alguma brecha para diminuir Jesus, para tirar a autoridade de Jesus, para que as pessoas não crescem que Jesus, ele é Deus, e então matá-lo. É isso que essas falsas religiões fazem. O primeiro ataque que uma falsa religião faz é atacar a autoridade, é atacar a soberania, é atacar a superioridade de Cristo Jesus e não considerá-lo mais como Deus. Jesus responde, então, a vários tipos de autoridades religiosas. Ele responde aos principais sacerdotes, aos escribas e aos anciãos, versículo 27 até o 12:12, como a gente vai ver agora, aos fariseus e herodianos, capítulo 12, 13 ao 17, os saduceus, 18 a 27, escribas, 28 a 40, e responde com ousadia sobre 8 assuntos aqui. Sobre autoridade, sobre rejeição, impostos, ressurreição, filiação, sentença e sobre ofertas. O que Jesus então quer mostrar com todos esses questionamentos para nós é responder perguntas que os TJs não conseguem responder, que os judeus não conseguem responder, que estes homens estavam questionando Jesus, que é: quem realmente é Jesus? Quem realmente é Jesus? Será mesmo que Jesus é Deus e tem autoridade para fazer tudo o que fez? Se alguém bater na sua porta, você vai conseguir defender que Jesus, ele de fato é o Senhor. E o mais importante aqui, que é o que a gente vai ver no final, é o que muda na sua vida, o que muda na minha vida, crer que Jesus é Deus e tem autoridade sobre nossas vidas. Que diferença isso faz? Por que isso é tão importante assim? Vamos então primeiramente ler Marcos 11, 27 ao 33. Marcos 11, 27 ao 33. E falaremos então que esses falsos religiosos não creem na autoridade de Jesus. Pode passar mais um aí, Beto? 27 ao 33. Diz assim: Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditam nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Até aqui a palavra de Deus. Jesus tinha acabado de derrubar as mesas dos mercadores que vendiam no templo. Então lembre-se
dessa cena, Jesus revirando, então, a mesa dos cambistas, né, que estavam ali no templo. Eles, então, estavam questionando a Jesus com que autoridade Jesus tinha para ter feito tal façanha. Olha, você moveu lá, você bagunçou tudo lá, quebrou um monte de coisa. Que autoridade é essa para você fazer aquilo que você fez? Jesus não era um sacerdote, não era um rei e nem um grande profeta para os fariseus. Ele era apenas um homem simples que fazia alguns milagres. Então eles estão questionando, com que autoridade você tem para fazer uma coisa como essa? A realidade é que Jesus, na verdade, era simplesmente o Filho de Deus. Era o próprio Deus. E Jesus tinha esta autoridade para ter feito aquilo que ele fez. E tinha a autoridade para fazer tudo aquilo que ele fez. Todos os seus milagres, todos os seus ensinos mostram que Jesus tinha total autoridade para fazer isso. E nós vemos isso espalhado pelo Evangelho de Marcos. Alguns pontos aqui. Por exemplo, João Batista disse que Jesus era o Filho de Deus. Deus confirmou Jesus como o seu Filho. Logo no seu batismo, ele diz, este é meu Filho amado. Na parte da transfiguração, Deus também repete, este é o meu Filho amado. Ouçam. Terceiro, Jesus provou ter autoridade por meio do seu ensino em parábolas, revelando então como um profeta. Jesus provou ter autoridade sobre espíritos imundos, doenças e até mesmo sobre a morte, ressuscitando Lázaro. Jesus provou ter autoridade para enviar seus apóstolos, dizendo, olha, vão e preguem o Evangelho. Jesus provou ter autoridade para confrontar os religiosos. E todo o tempo ele confrontava e nenhum religioso conseguia pegar Jesus em algum erro. Jesus provou ter autoridade até para perdoar pecados. E como nós vimos lá no capítulo 2, ao invés de Jesus somente curar o paralítico, ele também perdoou os seus pecados. Pedro revelou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O cego Bartimeu e tantas outras pessoas chamaram Jesus de Filho de Deus ou de Filho de Davi. Jesus responde, então ele resolve responder essa pergunta dos líderes religiosos com uma outra pergunta. Isso já era um costume judaico, de você responder uma pergunta com outra pergunta. Na verdade, há muita sabedoria em você conseguir fazer isso, né? Na verdade, ele está mostrando que, na realidade, eles não queriam saber sobre a autoridade de Jesus. Jesus então, pergunta sobre João, pois os líderes religiosos tinham rejeitado João Batista como profeta de Deus. E se eles rejeitaram João Batista, eles também rejeitariam a Jesus. Pois o que João Batista dizia era que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo. Então ele pergunta, qual que é a autoridade de João? Qual que é a autoridade de João? De onde vem? Porque é a mesma que a minha. É o que Jesus está dizendo. Eles não quiseram responder, pois não queriam ser rejeitados pelo povo. Estavam com medo do povo. Mas, na realidade, eles mostraram que, de fato, não se interessavam pela verdade de Deus. Não era uma pergunta humilde, aqui dizendo assim, Jesus, de onde vem essa autoridade para fazer isso? Não, era um questionamento hipócrita. Eles só queriam manter, na verdade, o seu status político. Só queriam manter o seu status. Sendo assim, Jesus também decide não revelar quem ele era. Olha, se vocês não me disserem de onde vem a autoridade de João, então eu também não vou dizer de onde vem a minha autoridade. Eles respondem, nós não sabemos de onde vem. A realidade é que eles sabiam muito bem
que João era um profeta de Deus. Mas eles não queriam dizer que João era profeta de Deus, porque ao dizer isso, eles estariam dizendo também que Jesus também veio de Deus, que a autoridade de Jesus também veio de Deus. Muitas pessoas não creem na autoridade de Jesus. Essas falsas religiões, como nós já dissemos no início, diminuem a autoridade de Cristo. Mas Jesus deixou bem claro, lá em Mateus 28, 18, em que ele diz, toda a autoridade, não foi um pouquinho, foi toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus deu toda a autoridade para Jesus. Deus Pai deu toda a autoridade para Jesus. E Paulo também nos ensina, lá em Colossenses 1, de 15 a 20, que foi o texto que nós cantamos aqui. Eu quero ler novamente esse texto. Eu quero que você me diga, ao ler esse texto, se Jesus é Deus ou não. O texto diz assim, de 15 a 20. Ele, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Jesus é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Tudo que existe, subsiste em Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aí eu te pergunto, Jesus era um mero profeta? Jesus era um homem qualquer? Jesus era o arcanjo Miguel ou apenas um anjo qualquer? Não. Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem sim autoridade sobre tudo. Mas a pergunta mais importante aqui: Jesus tem autoridade sobre a sua vida? Ele tem autoridade sobre a sua vida? Segundo ponto da mensagem, então, é que esses falsos mestres, pode passar aí, Babi, é que esses falsos mestres rejeitam a autoridade de Jesus. Olha comigo o que diz Marcos 12, de 1 a 12. Marcos 12, de 1 a 12. Diz assim: Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa.
e agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Jesus, de uma forma extremamente sábia, ele conta uma parábola. Ele parece usar uma parábola baseado na história de Isaías 5, de 1 a 5, que fala também sobre um senhor que arreda uma vinha. Não é uma parábola difícil de entender, é uma parábola bem direta mesmo. Basta somente entendermos o que cada elemento dessa parábola significa. Primeiro, a vinha é o povo de Deus, são os filhos de Abraão. Então, o Senhor é o Deus e a vinha é o povo de Deus. Os agricultores são os sacerdotes, os líderes que deveriam cuidar do povo de Deus. Os servos que esse Senhor envia constantemente, são os profetas de Deus, ao qual Deus manda para saber como os sacerdotes estão cuidando do seu povo. E o Filho amado, obviamente, é o próprio Cristo Jesus. É o próprio Filho de Deus. Então, o significado da parábola aqui é que Deus criou um povo por meio de Abraão e estabeleceu os sacerdotes e líderes para cuidarem deste povo. Porém, em pouco tempo, esses líderes deixaram de cuidar do seu povo e só queriam saber dos seus próprios interesses. E isso a gente vê em toda a história dos reis. Deus, então, enviou os seus profetas. Não enviou só um profeta, não só uma vez, mas diversas vezes. E constantemente, de acordo com o tempo ia passando, ele enviava um profeta após o outro. Mas os líderes rejeitaram os profetas, não quiseram ouvi-los, os feriram, os insultaram e os mataram. Deus, então, decide enviar o seu próprio filho. E na teoria, os líderes de Israel diziam constantemente que estavam aguardando o Filho de Deus, estavam aguardando o Messias. Mas adivinha? Eles não só espancaram o Filho de Deus, eles agarraram, mataram e jogaram o seu corpo para fora do meio do povo de Deus. A grande questão é: qual a consequência deste ato tão repugnante? A consequência desse ato é que Deus vai punir esses homens. Deus vai punir todos aqueles que rejeitam o seu Filho. Deus vai punir todos aqueles que rejeitam a Cristo Jesus. No versículo 10, Jesus dá a interpretação da sua parábola, usando o Salmo 18, 22 e 23, que literalmente diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Novamente, os construtores aqui significa os líderes religiosos. Eles rejeitaram a pedra, rejeitaram a Jesus para construir a base da sua fé. Mas esta pedra, este Cristo Jesus,
se tornou a pedra angular. Se você já construiu alguma vez na vida, hoje não é utilizado tanto assim essa questão da pedra angular, mas o que é pedra angular? É uma pedra que era colocada para dar início a todo o projeto, era a pedra mais importante. Era uma pedra de esquina, por isso esse nome angular. E ela que ia definir, então, qual que era o tamanho, então, do seu projeto. Ela é a pedra mais importante para começar, então, uma construção, como era feito, então, naquela época. Se você não tiver essa pedra angular, o seu projeto, ele vai por água abaixo. Então, Jesus se tornou esta pedra angular, esta pedra para estipular o tamanho da construção, é a pedra principal desta construção, da base da nossa fé. E é por isso que nós somos chamados de cristãos. Porque toda a nossa fé está baseada em saber que Jesus, em crer que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo, o nosso Salvador e Senhor. E se nós não cremos nesta verdade, nós então rejeitamos a Jesus e rejeitamos o próprio Deus. Não existe fé em Deus sem Cristo Jesus. Olha o que diz lá em... vou lembrar do texto agora, daqui a pouco eu lembro do texto, eu vou procurando aqui. Mas olha o que diz lá em João 14. Primeiro eu vou para esse texto, João 14, e depois eu volto para esse que eu estou pensando aqui também. João 14. João 14 diz o seguinte, João 14, 6 e 7. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Ou seja, se você rejeita a Jesus como Senhor e Salvador, você está rejeitando o próprio Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você só pode ir para o Pai se for por meio de Jesus. Lá em Atos 4:12, lembrei do texto, que diz assim, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Perceba, Jesus não era um mero profeta. Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Por isso, nós não podemos chamar as testemunhas de Jeová de nossos irmãos, os judeus de nossos irmãos, os católicos que não acreditam que Jesus é o próprio Deus de nossos irmãos. É claro que há católicos que acreditam no Senhor. Talvez estejam na igreja errada, mas acreditam em Jesus como Deus, já entregaram as suas vidas ao Senhor. E pode ser então que Deus os salve por crer em Cristo Jesus. Mas o ponto aqui é, nós não podemos chamar aqueles que não acreditam que Jesus é Deus de nossos irmãos. Todo aquele que rejeita Jesus Cristo como Deus, rejeita o próprio Deus. Olha o que diz lá em João 10:30. Um texto bem curto, mas que revela quem de fato Jesus é. Diz, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Não está colocando, eu e o Pai somos parecidos. Eu e o Pai temos a mesma essência, no sentido de que nós viemos do mesmo lugar. Não, ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma pessoa, somos o mesmo Deus. Eu e o Pai. Não tem outra coisa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus só. Hebreus também deixa claro para nós que Jesus é superior a tudo. Jesus é maior que Moisés, maior que os anjos, maior que tudo. Na verdade, se você ler o livro de Hebreus inteiro,
você vai perceber que o foco do autor de Hebreus, nós não sabemos quem que é o autor de Hebreus, mas você vai perceber que o foco do autor de Hebreus é falar sobre a superioridade de Jesus. E aqui eu quero fazer uma recomendação, tanto na Igreja Batista da Glória, lá em Teresina, e tanto o Leandro Peixoto, da Igreja Batista de Goiânia, eles estão expondo o livro de Hebreus. Então, se você tem interesse em estudar mais sobre Hebreus, você pode seguir tanto os irmãos lá da Batista da Glória, né, os pastores da Batista da Glória, ou da CIB, Segunda Igreja Batista de Goiânia, que o Leandro Peixoto também está expondo Hebreus. Porque Hebreus vai falar justamente sobre isso, que Jesus ele é superior a tudo e a todos. Olha o que diz lá em Hebreus 1, 3 e 4. Hebreus 1, 3 e 4. Diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, ele é superior a tudo e a todos. Por isso, meus irmãos, quando alguém rejeita a Jesus como seu Deus, está fazendo igual aos agricultores, igual aos sacerdotes e escribas. Estão expulsando o Filho de sua vida. E por causa disso, um dia serão punidos por Deus Pai. Eu quero concluir então, pode passar? Quero concluir com a seguinte frase: os que escondem na falsa religião rejeitam a Jesus como Deus, Senhor e Salvador. Os que se escondem na falsa religião rejeitam a Jesus como Deus, Senhor e Salvador. Como rejeitamos Jesus em nossas vidas? O que isso tem a ver com a gente, então? Como que nós rejeitamos Jesus em nossas vidas? 3 tipos de pessoas. Primeiro, os falsos pastores e falsos mestres. Sempre surgiu e surgirá homens e mulheres, como Russell, Rutherford, Ellen White, papas e padres, que querem diminuir quem Jesus é. Mas um dia, a sentença virá sobre eles, de uma forma ainda mais forte, pois como Jesus diz, ai daqueles que fazem tropeçar um desses pequeninos. Então creia que esses falsos mestres, falsos pastores, eles serão sim julgados. Eles serão julgados por Deus. E a sentença virá pior. E assim como na parábola foi dito aqui, esses homens sofrerão ainda mais juízo do que outros. Segundo, os falsos crentes. Pessoas que tentam enganar a sociedade e a igreja, fingindo ser crente, só para mostrar que é uma pessoa melhor, uma pessoa mais piedosa, achando que vai se enriquecer, receber bênçãos de Deus. E há muito crente assim. Mas, na verdade, rejeita a autoridade de Jesus na sua vida. Quando Simão, o mago, quis comprar o poder do Espírito Santo, ele foi punido severamente por Paulo. Ele queria, me dá esse Espírito, para que eu possa, então, ter poder como você. E Paulo o puniu, porque, na verdade, ele era um falso crente, ou estava demonstrando um caráter de um falso crente. E terceiro tipo de pessoa, o crente incrédulo. Sim, é cristão, mas não tem fé alguma, como nós estávamos já falando há um tempo. Esse crente incrédulo não coloca Jesus em sua vida, não tem fé em Deus para as coisas da vida, não confia na soberania de Deus,
não tem relacionamento com Deus e com o seu Filho. Não ora, não lê a Bíblia, não participa dos cultos. Pode até que seja salvo, mas não vive uma vida com o Senhor. E esse tipo de pessoa também está diminuindo a autoridade de Deus em sua vida. Também está diminuindo e rejeitando Jesus em sua vida. Como deixar de rejeitar a Jesus? Como que a gente faz para deixar de rejeitar a Jesus em nossas vidas? Eu quero ler 4 textos com você. Se você for rápido aí, quiser abrir, senão você pode só anotar para conferir depois. Primeiro texto, João 6:37. João 6:37. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Somente Jesus pode transformar a rejeição em aceitação. Somente aqueles a qual o Pai dá para Jesus. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Em Jesus, nós encontramos acolhimento eterno. Então, o primeiro ponto é: vai até Jesus. Se encontre com Cristo. Ore ao Senhor: o que vem a mim, Jesus de modo algum lançará fora. Segundo texto, Atos 3, versículo 19. Atos 3:19, que diz assim: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Se você é um crente incrédulo, ou um falso crente, se arrependa e se converta ao Senhor, para que os seus pecados sejam cancelados. Se arrependa dessa vida sem fé, ore ao Senhor, leia a Bíblia com fé, entregue a sua vida a Deus, compreenda Jesus como seu Senhor e Salvador, não só uma vez na vida, mas todos os dias. Lembre-se, todos os dias o Senhor é o meu Salvador, Jesus é Deus, é o meu Senhor e Salvador. Outro texto, Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Bastante conhecido, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Creia na soberania de Deus em sua vida. Tudo acontece porque Deus está no controle de tudo e quer o seu bem. Por meio de Cristo Jesus, nós temos essa certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só podemos amar a Deus através de Cristo Jesus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que são chamados segundo Cristo Jesus. E o último texto, para a gente encerrar então, Filipenses 2, versículo 9, que diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Creia que Cristo Jesus tem autoridade e é o Senhor e Deus de nossas vidas. Jesus não é um mero profeta, Jesus não é qualquer homem comum, Jesus é Deus. E Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Creia que Jesus tem autoridade e é o Senhor e Deus de nossas vidas. Vamos lá. Ó Pai, obrigado por ter enviado o seu Filho Cristo Jesus, que também é Deus.
para nos dar o exemplo de vida, para nos ensinar a Tua palavra, para revelar ao Senhor, para trazer a imagem do Deus invisível, a revelação, a própria revelação de Deus, porque Deus estava aqui. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Jesus nos ensinou as suas palavras. Jesus trouxe a palavra, sua palavra, a palavra de Cristo a nós. E, ó Pai, é por meio de Cristo que nós podemos nos achegar até o Senhor. É por meio de Cristo que nós podemos ser salvos. E é somente através de Cristo Jesus que nós podemos crer verdadeiramente e sermos salvos da condenação do inferno e irmos para o céu. Ó Deus, se Jesus não fosse Deus, do que adiantaria ele morrer na cruz? Mas o Senhor nos prova que Jesus não só morreu, mas por ser Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo eternamente. Ó Pai, nós podemos crer nisso e confiar de que a morte e ressurreição de Jesus é a certeza de que um dia também seremos salvos pelo Senhor e um dia também o nosso corpo será ressurreto para a glória do Senhor. Oramos, ó Pai, para que possamos confiar no Senhor, para que não sejamos como crentes incrédulos, que não têm fé, mas que possamos ter fé no Senhor e viver essa fé, a prática da fé no dia a dia. Nós possamos confiar na Sua soberania, nós possamos confiar no Teu poder e viver para a Sua honra e para a Sua glória no restante desta semana, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude a glorificarmos a Ti em espírito e em verdade todos os dias. Assim oramos, pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém.